Um romance sobre lobisomens, escrito por Amelia Hart. Capítulo 1. Sangue na neve. O lago congelado estendia-se diante de Isidora Halver. A sua superfície era uma camada de gelo que gemia sob o domínio do inverno. Aos 24 anos, ela tinha aprendido a interpretar esses sons, os avisos que a natureza sussurrava para aqueles dispostos a ouvir. 3 anos de solidão nos picos gelados ensinaram-lhe o que a alcateia nunca conseguiu. A sobrevivência exigia atenção a detalhes que outros ignoravam. A sua respiração embaciava o ar enquanto se ajoelhava ao lado do buraco de pesca que tinha feito no gelo naquela manhã. O vento estava suave, mal agitando o capuz do seu manto gasto. Agora, horas depois, o céu escurecera para um roxo sombrio. Nuvens de tempestade se acumulavam sobre as montanhas com intenções ameaçadoras. Isidora puxou a sua linha da água. 2 trutas estavam penduradas no anzol, o suficiente para vários dias se ela racionasse cuidadosamente. Seu estômago se contraiu ao pensar em esticar as refeições novamente. Mas a fome era familiar. A fome era controlável. A alternativa, retornar à civilização e aos sussurros que seguiam os omegas quebrados, não era. Hora de ir, ela murmurou, recolhendo suas ferramentas. As palavras soaram estranhas em sua língua. 3 anos falando apenas consigo mesma tornaram a conversa uma raridade, mesmo as internas. Os primeiros flocos de neve começaram a cair quando ela prendeu os peixes ao cinto. Eram grandes e pesados, do tipo que anunciava tempestades fortes. O lobo de Isidora se agitava inquieto sob sua pele, uma presença fraca que sempre parecera incompleta. Mesmo agora, após anos de isolamento, seu lobo continuava sendo apenas um sussurro quando deveria ser um rugido. Ela lembrou-se do ritual. Com 21 anos, cercada por toda a sua alcateia, parada no círculo sagrado enquanto o luar banhava a clareira. Todos os metamorfos presentes observaram enquanto ela chamava o seu lobo, implorando para que a criatura emergisse totalmente e reivindicasse o seu lugar. Em vez disso, o que surgiu foi uma coisa fraca e fragmentada. Um lobo que aparecia e desaparecia, nunca se manifestando totalmente, nunca se retirando completamente. Os anciãos da alcateia olharam para ela com pena. Os lobos mais jovens desviaram completamente o olhar, sem querer reconhecer tal fraqueza entre os seus. Omega, sussurraram. Quebrada. Isidora sacudiu a memória enquanto voltava para a sua cabana. A neve caía mais forte agora, flocos grossos que obscureciam o caminho familiar. Ela conhecia bem esta floresta. Tinha-a percorrido em todas as estações, em todos os climas. 6 milhas separavam o lago da sua casa. Ela poderia percorrê-las em menos de 2 horas, mesmo durante uma tempestade. O vento aumentou, uivando entre os pinheiros. Em poucos minutos, a neve suave transformou-se numa nevasca ofuscante. Isidora apertou o capuz e seguiu em frente, cada passo deliberado. O pânico não ajudava ninguém. O seu pai, Halver, tinha lhe ensinado isso antes de morrer, 4 anos antes. A memória trouxe a dor familiar ao seu peito. Ele era o curandeiro Pax, o curandeiro que podia curar doenças que deixavam outros impotentes, respeitado, valorizado. Ela era sua assistente, aprendendo as propriedades das ervas e raízes, a maneira de colocar ossos e suturar feridas. Então aconteceu o acidente. Uma queda, disseram que ele escorregou em pedras molhadas enquanto colhia musgo perto do desfiladeiro do rio. O seu corpo foi encontrado no fundo, quebrado além mesmo das suas consideráveis habilidades de cura. Isidora tinha 20 anos, estava de luto e sozinha quando o Alfa da matilha a convocou. O Alfa Fenrir, do território de Ironwood, havia solicitado uma noiva, uma aliança política para garantir rotas comerciais e territórios de caça. O Alfa escolheu Isidora, talvez porque ela já estivesse quebrada, já fosse uma decepção. O que importava para onde tal lobo fosse enviado? A sua irmã Ingrid implorou-lhe que não fugisse. Vais morrer sozinha lá fora, suplicou ela, segurando as mãos de Isidora na noite anterior ao casamento. Por favor, faz isso, apenas sobrevive. Mas Isidora viu o modo como Fenrir olhou para ela durante o banquete de noivado. Fome e desdém misturavam-se na sua expressão. O olhar de um homem a quem ofereceram mercadoria danificada, mas que a aceitaria de qualquer maneira. Ela fugiu para estas montanhas naquela mesma noite,
escolhendo uma morte incerta em vez de uma miséria certa. Ingrid acreditava que ela estava morta agora. O pensamento torcia o peito de Isidora cada vez que ela se permitia lembrar. A sua irmã tinha 26 anos, provavelmente já casada, provavelmente envergonhada da irmã covarde que a abandonara para enfrentar sozinha o julgamento da alcateia. Um som cortou a tempestade, tirando Isidora de seus pensamentos em espiral. Não era o vento, era outra coisa. Algo vivo e em dor. Ela parou, virando-se lentamente, os olhos forçando-se contra a parede branca de neve. Lá, quase invisível através da nevasca, uma forma escura se movia. Grande, de 4 patas, um lobo, mas enorme, muito maior do que qualquer animal natural. Um metamorfo. Então o lobo tropeçou, as patas cedendo. Ele caiu na neve e ficou imóvel. Isidora prendeu a respiração. O bom senso gritava para ela continuar andando, para chegar à sua cabana antes que a tempestade a matasse. Mas seus pés a levaram para a frente, atraídos por algo que ela não sabia nomear. À medida que se aproximava, detalhes surgiram através da neve. Pelo preto com reflexos prateados, emaranhado com sangue. Feridas cobriam os flancos do lobo. Cortes profundos que cheiravam mal. Wolfsbane e algo mais metálico e venenoso como prata. Ela ajoelhou-se ao lado da enorme criatura, a respiração visível em baforadas rápidas. Tão perto, o seu tamanho era impressionante. Facilmente o dobro da massa de qualquer metamorfo que ela conhecia. Um alfa, certamente um poderoso. Quem fez isso com você? Ela sussurrou, sabendo que o lobo inconsciente não poderia responder. A sua mão moveu-se por conta própria, alcançando a pele emaranhada. No momento em que os seus dedos tocaram, uma descarga elétrica percorreu o seu corpo. Não foi doloroso, mas chocante na sua intensidade. O poder subiu pelo seu braço, atravessou o seu peito, acendendo algo profundo dentro dela. O seu lobo, aquela presença fraca e fragmentada, de repente uivou para a vida. Pela primeira vez em 3 anos, Isidora sentiu-se completa. A sensação desapareceu no instante em que ela retirou a mão, deixando-a ofegante e confusa. Ela tocou o lobo repetidamente. O poder inundou-a. Uma força que ela nunca possuíra encheu os seus membros. Isso não é possível. Ela respirou. A tempestade intensificou-se. O vento ameaçava derrubá-la. Ela precisava decidir agora. Deixar o lobo para morrer ou, de alguma forma, levá-lo para um abrigo. A criatura devia pesar pelo menos 3 vezes mais do que ela. Não havia como carregá-la. Exceto quando ela agarrou a nuca do lobo, aquela força impossível voltou. Os seus músculos não se tensionaram. As suas pernas não cederam. Ela manobrou o corpo enorme para os seus ombros, num movimento que deveria ter sido ridículo, mas que, em vez disso, pareceu natural. Isidora levantou-se com o peso do lobo a pressioná-la e começou a caminhar. 6 milhas. Ela tinha 6 milhas para percorrer numa nevasca enquanto carregava um alfa moribundo. A sua mente gritava que ela iria falhar, que iria desmoronar a meio do caminho e congelar até a morte ao lado deste estranho. Mas o seu corpo discordava. Cada passo era mais fácil do que o anterior, como se o contato com o pelo do lobo canalizasse força diretamente para os seus ossos. O seu lobo cantava dentro dela, mais presente do que nunca desde o ritual falhado. Fosse o que fosse esta criatura, fosse qual fosse o poder que possuía, apelava a algo fundamental na natureza de Isidora. A viagem esbatia-se num movimento branco, frio e implacável para a frente. O seu mundo reduziu-se ao próximo passo, depois ao seguinte, depois ao seguinte. O tempo perdeu o significado. A distância perdeu o significado. Apenas o calor do corpo do lobo contra os seus ombros permaneceu real. Uma âncora no caos. Quando a sua cabana finalmente emergiu da nevasca, Isidora quase chorou de alívio. Ela empurrou a porta, arrastando o lobo para dentro e desabou ao lado dele no chão. O seu corpo tremia de esforço e frio. Mas ela tinha conseguido. 6 milhas através de uma tempestade mortal, carregando uma criatura que deveria ser impossível de mover, ela forçou-se a levantar-se, tirou o manto encharcado e virou-se para examinar adequadamente o seu convidado inesperado. À luz fraca da sua fogueira, o lobo parecia ainda maior. O sangue manchava o chão onde ele estava deitado. Aquelas feridas precisavam de atenção imediata, ou esta criatura morreria, independentemente do seu resgate.
Isidora pegou nos seus suprimentos as ervas e ferramentas que o seu pai lhe ensinara a usar. As suas mãos moviam-se com precisão familiar, limpando feridas, enchendo-as com picuzes que retirariam o veneno. O veneno do lobo já era ruim o suficiente, mas a prata misturada com ele criava um composto que mataria até mesmo o alfa mais forte. De quem você estava a fugir? Perguntou ela ao lobo inconsciente, sua voz quase inaudível. E por que sinto que minha vida mudou para sempre? A respiração do lobo era superficial, mas constante. Ele sobreviveria, pelo menos durante a noite. Se ele a agradeceria pelo resgate ou a amaldiçoaria por interferir, ainda estava para ser visto. Lá fora, a nevasca uivava furiosamente contra as paredes da cabana, selando os dois lá dentro. Isidora acrescentou lenha ao fogo e acomodou-se no chão ao lado da enorme criatura. O seu corpo ainda fervilhava com a energia residual do contacto, o seu lobo mais alerta do que tinha estado em anos. Amanhã ela teria perguntas. Amanhã ela exigiria respostas. Mas naquela noite, enquanto a tempestade rugia e o peito do estranho lobo subia e descia sob sua pelagem prateada, Isidora permitiu-se uma pequena verdade. Ela não estava mais sozinha. E, de alguma forma, assustadoramente, isso mudou tudo. Capítulo 2. Febre e luz da fogueira. O lobo não acordou no primeiro dia. Isidora trocou os curativos 3 vezes, as suas mãos movendo-se com a precisão que o seu pai lhe ensinara durante anos de treino. Cada vez que ela retirava o pano embebido em ervas, esperava encontrar as feridas inalteradas ou pioradas. Em vez disso, elas pareciam melhores. Não estavam curadas, mas fechando mais rápido do que qualquer ferimento deveria, especialmente aqueles contaminados com acônito e prata. Isso não deveria ser possível, murmurou ela, pressionando o Hero fresco e com freio contra o corte mais profundo ao longo das costelas do lobo. A mistura deveria ter retirado o veneno, sim, mas a velocidade de cicatrização desafiava as leis naturais. Ela já tinha visto alfas fortes recuperarem-se de feridas semelhantes. Levava semanas, não horas. O peito do lobo subia e descia em ritmo constante, cada respiração profunda e uniforme, apesar do trauma que o seu corpo havia sofrido. Isidora sentou-se sobre os calcanhares, estudando a criatura à luz da fogueira. O seu pelo era notável de perto, negro como uma noite sem lua, mas entrelaçado com prata que parecia brilhar quando as chamas dançavam. Ela nunca tinha visto uma coloração como aquela. O seu próprio lobo se agitava sob a sua pele, pressionando para a frente com uma insistência que parecia estranha. Durante 3 anos, essa presença tinha sido apenas um sussurro, um fantasma do que deveria ter sido. Agora, ele andava de um lado para o outro, inquieto, concentrado inteiramente na enorme criatura que ocupava a maior parte do chão da sua cabana. "O que estás a tentar dizer-me?" Isidora perguntou ao animal silencioso. "Importante?" O seu lobo parecia sussurrar. "Ele é importante." A palavra ressoou no seu peito, carregando um peso que ela não compreendia. Importante como? Importante para quem? Ela era uma ômega rejeitada que vivia isolada. Nada nem ninguém era importante para a sua sobrevivência, exceto ela mesma. No entanto, não podia negar a atração que sentia por aquele estranho. Quando o carregou através da nevasca, tocar o seu pelo encheu-a de uma força que nunca possuíra, mesmo agora, sentada ao lado dele. Sentia-se mais completa do que se sentira em anos, como se uma peça que faltava tivesse finalmente encaixado no lugar certo. A tempestade continuou durante a noite e no segundo dia. A neve acumulou-se contra as paredes da cabana, selando a porta. Isidora não se importava. Ela tinha provisões suficientes para várias semanas. E o isolamento forçado significava que não haveria visitantes inesperados. Não que ela recebesse visitantes, mas velhos hábitos de cautela eram difíceis de abandonar. Ela passou o segundo dia preparando mais picuzes e verificando repetidamente os ferimentos do lobo. A melhora continuava a surpreendê-la. Ao anoitecer, vários dos cortes menores haviam fechado completamente, deixando apenas linhas rosa claras sob o pelo. Os ferimentos maiores ainda sangravam, mas mesmo eles mostravam um progresso notável. "Quem é você?" perguntou ela ao lobo inconsciente enquanto se acomodava ao lado dele para passar a noite. A cabana era pequena, mal cabendo sua cama estreita, uma mesa e a lareira. Com o enorme lobo estendido no chão, o espaço ficava ainda mais limitado.
Ela arrastou os cobertores para dormir perto da lareira, dizendo a si mesma que era prático. O lobo precisava de calor para se curar. Não tinha nada a ver com o estranho conforto que ela sentia na presença dele. Ela colocou a mão no ombro do lobo, os dedos afundando na pelagem espessa. A mesma sensação elétrica percorreu a sua palma, subindo pelo braço até o peito, onde o seu próprio lobo respondeu com algo que parecia quase satisfação. Isidora fechou os olhos, deixando a sensação tomá-la. Pela primeira vez desde a morte do pai, ela não se sentia totalmente sozinha. O sono tomou conta dela gradualmente, puxada pela exaustão e pelo calor da lareira. Sonhou que corria por florestas que nunca tinha visto, que uma voz chamava o seu nome num tom que fazia o seu coração acelerar. Os sonhos pareciam significativos, carregados de um significado que ela não conseguia compreender. A luz do amanhecer a entrar pela janela acordou-a na terceira manhã. Ela abriu os olhos lentamente, a consciência a regressar aos poucos. O fogo estava quase a apagar-se. Ela precisava de adicionar lenha. O seu corpo doía por ter dormido no chão duro. A sua mão ainda repousava sobre uma pele quente e sólida que não era pele. Os olhos de Isidora abriram-se completamente. A sua mão repousava sobre pele. Pele lisa e marcada esticada sobre músculos que se tensionavam sob a sua palma. Ela recuou, afastando-se até que a sua coluna atingiu a parede da cabana. Onde antes estava o lobo, agora estava um homem. Ele era enorme, mesmo na forma humana, ocupando facilmente o espaço que o lobo ocupava. Ombros largos afilavam-se até uma cintura fina. Cada centímetro dele era construído com o tipo de força que vinha de anos de treino físico. Cicatrizes cruzavam o seu torso, feridas antigas que falavam de inúmeras batalhas. O seu rosto, parcialmente obscurecido por cabelos negros que caíam além dos ombros, era impressionante em sua beleza severa. Uma barba cheia cobria o queixo. Bem cuidado, apesar do seu estado atual, mesmo inconsciente e ferido, ele irradiava o tipo de poder que fazia lobos inferiores se submeterem instintivamente. Um alfa, sem dúvida. Mas mais do que isso, a aura que emanava dele pressionava os sentidos dela com uma força avassaladora. Este não era um alfa comum da matilha. Era algo completamente diferente. Isidora forçou-se a respirar calmamente, a pensar além do choque. Os metamorfos transformavam-se quando inconscientes, geralmente quando os seus corpos decidiam que a outra forma curaria mais rapidamente. Ela tinha lido sobre isso nos diários do pai, embora nunca tivesse testemunhado pessoalmente. O facto de este homem ter permanecido um lobo por 2 dias antes de se transformar sugeria que a forma animal tinha sido necessária para sobreviver ao trauma inicial. Ela pegou um cobertor e cobriu-o, desviando os olhos da sua nudez, mesmo quando o calor subiu pelo seu pescoço. 3 anos de isolamento não tinham apagado completamente o seu senso de decência. Depois de cobri-lo, ela aproximou-se verificando os ferimentos dele com distanciamento clínico, ou tentando. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela puxava o cobertor para examinar os ferimentos que pareciam tão graves no lobo. Na forma humana, eles pareciam ainda mais mortais. Cortes profundos nas costelas mal tinham fechado. Feridas perfurantes pontilhavam os ombros e as costas. O cheiro de erva moura ainda impregnava a pele dele, misturado com o cheiro metálico da prata. Alguém queria matá-lo. Alguém tinha usado armas especificamente concebidas para matar metamorfos. Enquanto ela limpava as feridas com água fresca, o homem mexeu-se. A respiração dele mudou, tornando-se rápida e superficial. Um som baixo escapou da sua garganta. Não era bem um rosnado, mas quase. A sua cabeça virou-se inquieta. O cabelo escuro caiu do seu rosto. Não, ele murmurou a palavra de forma áspera e quase ininteligível. Não posso, não vou deixar. Isidora congelou com o pano pairando acima do peito dele. Ele estava delirando, preso em sonhos febris. Ela deveria ficar quieta, deixá-lo superar isso. Mas a curiosidade e a preocupação guerreavam dentro dela. Está seguro? Disse ela suavemente. As primeiras palavras que lhe dirigia como homem. Descansa. Os olhos dele abriram-se de repente e Isidora prendeu a respiração. Eram âmbar, brilhantes como o coração de uma chama e cheios de uma intensidade selvagem que a prendeu no lugar. Por um momento, aqueles olhos focaram-se nela com perfeita clareza. Os lábios dele moveram-se, formando uma palavra que parecia arrastada de algum lugar profundo. Companheira.
Então os seus olhos reviraram, a inconsciência tomou conta dele novamente. Isidora ficou imóvel, o coração batendo tão forte que ela podia ouvir o sangue correndo em seus ouvidos. Companheira, ele a chamou de companheira. A palavra ressoou em sua loba, que se lançou para a frente com um reconhecimento repentino e feroz. Mas isso era impossível. Ela nunca tinha visto aquele homem antes. Os laços de companheirismo não funcionavam assim. Eles exigiam tempo, proximidade, reconhecimento mútuo. A menos que não funcionassem. A menos que as histórias que ela ouvira quando criança fossem verdadeiras, aquelas sobre companheiros esquecidos, que se reconheciam instantaneamente, cujas almas se chamavam através da distância e das circunstâncias. Ela sempre pensara que eram fantasias, contos contados para fazer os lobos jovens sonharem com romance, em vez de enfrentarem a realidade dos casamentos políticos e das alianças entre matilhas. Você está delirando, ela disse firmemente ao homem inconsciente, como se ele pudesse ouvi-la. Não sabes o que estás a dizer. Mas o seu lobo discordava veementemente, andando de um lado para o outro e empurrando contra o seu controlo com uma força invulgar. É meu, parecia dizer. Protege o nosso. Nas horas seguintes, a febre do homem piorou. Ele debatia-se fracamente, murmurando palavras que não faziam sentido juntas, mas que pintavam um quadro de traição e desespero. Falava de veneno e conselhos, de inimigos com rostos amigáveis. O nome Bjorn surgiu repetidamente, às vezes como um palavrão, às vezes como um apelo. Bjorn, ele ofegou durante um surto particularmente violento. Volte! Diga a eles que o traidor em seu corpo convulsionou e Isidora o segurou usando o cobertor para impedir que ele se machucasse ainda mais. Ela pressionou panos frios em sua testa, forçou água entre seus lábios quando pôde e rezou para que Deus, em quem ela havia deixado de acreditar há anos, o salvasse. Quando o terceiro dia deu lugar ao quarto, a febre finalmente baixou. Os espasmos do homem diminuíram, a sua respiração estabilizou-se, transformando-se em sono verdadeiro, em vez de delírio inconsciente. Isidora relaxou, aliviada, com a exaustão a puxar-lhe os ossos. Mal tinha dormido desde que o encontrara, com medo de que, se desviasse o olhar por um momento, a morte o levasse. A tempestade lá fora finalmente acalmara. Através da janela, ela podia ver a luz pálida do sol a lutar para atravessar as nuvens pesadas. Ainda estavam isolados pela neve, mas o pior já tinha passado. Ela deveria sentir-se aliviada. Em vez disso, sentia-se presa de uma forma diferente. Presa pela presença deste estranho que a chamava de companheira, que carregava feridas que falavam de inimigos mortais, que irradiavam um poder que fazia o seu lobo cantar. Quem é você? Sussurrou ela para o homem adormecido. E o que é que eu trouxe para a minha casa? Ele não respondeu, mas ela também não esperava que ele respondesse. Amanhã ele poderia acordar completamente. Amanhã ela exigiria respostas. Mas naquela noite, enquanto o fogo crepitava e o peito do estranho subia e descia com respiração constante, Isidora se permitiu imaginar se talvez ela o tivesse salvado por uma razão. Se talvez, contra toda lógica e instinto de autopreservação, ele fosse realmente exatamente o que ele a chamara, sua companheira. Capítulo 3. Verdades e transformações. Orex acordou com a luz do fogo dançando nas vigas de madeira ásperas e o cheiro de ervas que ele reconhecia dos curandeiros do campo de batalha. O seu corpo doía com um cansaço profundo que indicava ferimentos graves dos quais ele escapara por pouco. Por um momento, ele simplesmente respirou, fazendo um inventário das feridas que deveriam tê-lo matado, mas que de alguma forma não o fizeram. A cabana era pequena, mal grande o suficiente para as necessidades básicas. Uma mulher estava sentada perto da lareira, de costas para ele, mexendo algo numa panela que cheirava a carne de veado e tubérculos. Cabelos castanhos caíam em ondas sobre os ombros, refletindo reflexos acobreados nas chamas. Ela era magra, com ombros estreitos sob um vestido de lã gasto, mas algo em sua presença preenchia o espaço. "Estás acordado", disse ela sem se virar. Sua voz era baixa, mas firme. Orex tentou se sentar e imediatamente se arrependeu. A dor perfurou as suas costelas e ele caiu para trás com um grunhido que soou mais como um rosnado do que um som humano. "Não se mexa ainda." Ela virou-se então e Orex viu-se a olhar para olhos cinza azulados que refletiam cansaço e algo mais que ele não conseguia identificar.
As suas feridas mal fecharam. Vai abri-las novamente. Ele forçou-se a permanecer imóvel, embora todos os seus instintos gritassem para que ele avaliasse o ambiente ao seu redor, para se preparar para ameaças. Há quanto tempo? 4 dias desde que o encontrei. 3 desde que se transformou. Ela serviu o guisado numa tigela de madeira e aproximou-se cautelosamente, da mesma forma que alguém se aproximaria de um animal potencialmente perigoso. Consegue sentar-se para comer? Oryx conseguiu apoiar-se na parede e aceitou a tigela com as mãos ligeiramente trêmulas. A fraqueza enfurecia-o. Mas ele reprimiu-a. A fraqueza convidava ao ataque e ele não podia se dar ao luxo disso agora. Não quando os inimigos ainda o perseguiam. Enquanto ele comia, ela manteve distância, observando-o com aqueles olhos cuidadosos. Ela era mais jovem do que ele pensara inicialmente, talvez na casa dos 20 anos, com um rosto que poderia ser bonito se não parecesse tão cauteloso. Uma cicatriz tênue marcava o ombro esquerdo dela, visível onde o vestido havia escorregado. "Sou Isidora", disse ela quando ele terminou. "Sou a de Dora Halvard. E tu és?" "Oryx", ele devolveu a tigela vazia. "Devo-te a minha vida." "Sim, deves." Sem falsa modéstia, apenas a verdade simples. "O que te aconteceu?" Ele sabia que essa pergunta viria. Tinha preparado a sua resposta durante aqueles breves momentos de consciência febril. A verdade era muito perigosa, muito complicada. Ela o salvara. Mas isso não significava que ela pudesse ser confiada com informações que poderiam derrubar reinos. "Sou um alfa", disse ele com cuidado. "De um território ao sul daqui. Eu estava participando de uma reunião do conselho quando alguém envenenou o vinho. Lobo Espanha e prata misturados de uma forma que mataria lentamente. Ele tocou as costelas onde estavam os ferimentos mais graves. Eu me transformei e fugi antes que eles pudessem terminar o que haviam começado." Os olhos de Isidora se estreitaram. "Os picos congelados não ficam nem perto de nenhum território do sul. Como você acabou aqui?" "Instinto." Isso era verdade. Quando você está morrendo e correndo às cegas, não escolhe a direção. Você apenas corre. Ela o estudou por um longo momento. E Oryx teve a sensação desconfortável de que ela podia ver através de suas omissões cuidadosas. Mas ela não insistiu, apenas se moveu para verificar as feridas dele com mãos que eram surpreendentemente gentis, apesar de sua aspereza. "Elas estão a cicatrizar mais rápido do que deveriam", disse ela, retirando o curativo das costelas dele. "Mesmo para um alfa. Já tratei ferimentos graves antes. Isso deveria ter levado semanas." Oryx olhou para o ferimento e teve que concordar. Onde deveria haver carne viva e veneno escorrendo, ele viu cicatrizes rosadas que pareciam ter dias, em vez de horas. Algo neste lugar, nela, acelerou a sua cura de maneiras que desafiavam as leis naturais. "Talvez as suas ervas sejam melhores do que a maioria", sugeriu ele. "As minhas ervas são as mesmas que todos os curandeiros usam." Ela recolocou o curativo com movimentos rápidos e eficientes. "Mas não estou reclamando. Quanto mais rápido você se curar, mais cedo poderá partir." As palavras não continham malícia, mas mesmo assim doíam. O lobo de Oryx rosnou dentro dele, ofendido pela rejeição. Ela era a sua companheira. Como ela podia querer que eles fossem embora? "Porque ela não sabe", lembrou ele a si mesmo. "Ela não sente o que nós sentimos." Mas isso era uma mentira. Ele tinha visto a expressão dela quando ela o tocou como lobo. A admiração e a confusão que passaram pelo rosto dela. Ela sentiu algo. Só não entendia ainda o que isso significava. Nos dias seguintes, à medida que as suas forças voltavam, eles entraram numa coexistência desconfortável. A nevasca continuava forte, mantendo-os presos juntos em um espaço apertado que forçava um tipo de intimidade para a qual nenhum dos dois parecia preparado. Isidora contou-lhe sobre a sua vida com palavras cuidadosas e medidas que revelavam mais do que ela provavelmente pretendia. Ela tinha sido rejeitada pela sua alcateia aos 21 anos, quando o seu lobo não emergiu corretamente durante o ritual. A dor na sua voz quando falava sobre isso fez Oryx cerrar os punhos. "Chamaram-me de quebrada", disse ela uma noite, enquanto se sentavam junto à lareira. Derrotada, uma ômega que nem conseguia transformar-se corretamente, não valia a pena manter. "Não é assim que as ômegas devem ser tratadas", disse Oryx, com uma voz mais dura do que pretendia. "Eles são essenciais para a estrutura da alcateia. Eles..."
Eu sei o que devemos ser. Ela o interrompeu. Cuidadores, mantenedores da paz. O coração da alcateia. Mas isso só importa se o seu lobo for forte o suficiente para contribuir. O meu não era. E depois da rejeição, o meu pai morreu. Um acidente, disseram. Mas o momento foi conveniente. O seu maxilar se contraiu. Então fui prometida ao Alpha Fenrir, do território de Ironwood. Um casamento político para garantir acordos comerciais. Eu o conheci uma vez. Isso foi o suficiente. Oryx tinha ouvido falar de Fenrir, um alfa brutal, conhecido por tratar sua matilha como propriedade em vez de pessoas. A ideia dessa mulher ligada a um homem assim fez seu lobo enfurecer. Você fugiu, ele disse na noite antes do casamento. Deixou tudo para trás. Ela olhou para as chamas, incluindo minha irmã. Ingrid, ela tem 26 anos agora, provavelmente também se casou. Ela implorou para eu não ir. Disse que eu morreria sozinha aqui. Um sorriso amargo cruzou o seu rosto. Ela acha que eu morri? Talvez parte de mim tenha morrido. A dor nessas palavras era palpável. Oryx queria estender a mão para ela para oferecer conforto. Mas ele sentiu que ela não aceitaria. Ainda não. Alguém da tua alcateia sabe que estás viva? Ele perguntou com cuidado. Não. E prefiro que continue assim. Ela olhou nos olhos dele. Sabes alguma coisa sobre a alcateia Halvar? Sendo um alfa do sul, deves ouvir notícias. A garganta de Oryx apertou. Ele sabia muito mais do que podia dizer, mas revelar esse conhecimento exporia a sua identidade, e ele não estava pronto para essa conversa. A política das alcateias chega até aos picos gelados, disse ele em vez disso. Já ouvi o nome, mas nada específico sobre eventos recentes. Não era bem uma mentira, mais uma omissão. A distinção parecia frágil. No sétimo dia, Oryx fez uma proposta que mudou tudo. Deixe-me ajudá-la, disse ele enquanto quebravam o jejum com peixe seco e pão duro. O teu lobo não está quebrado, está suprimido. O trauma pode fazer isso, especialmente se o trauma acontecer durante um momento vulnerável como o ritual. Isidora pousou a sua chávena. O que gostas a sugerir? Treino. Deixa-me ver se consigo persuadir o teu lobo a avançar corretamente. Perante o seu olhar cético, ele continuou. O que tens a perder? Se não funcionar, não ficarás pior do que estás agora. Ela pensou nisso por um longo momento. E se funcionar, se o meu lobo emergir totalmente, então recuperarás uma parte de ti que foi roubada. Naquela noite, eles saíram pela primeira vez desde que a nevasca começou. A tempestade finalmente diminuiu para uma neve suave, e o mundo estava coberto por um manto branco imaculado. Oryx levou-a para longe da cabana até uma pequena clareira onde a neve era menos profunda. Feche os olhos, instruiu ele. Para de pensar no que aconteceu durante o ritual. Para de pensar no que eles disseram que tu eras. Apenas sente. Isidora obedeceu, a sua respiração visível no ar frio. Oryx moveu-se para trás dela, perto o suficiente para que o seu calor tocasse as suas costas, mas sem chegar a fazê-lo. Ele podia sentir a sua loba agora. Uma criatura assustada se encolhia no fundo, convencida de que não era forte o suficiente para existir. Chame por ela, murmurou ele perto do ouvido dela. Não com desespero ou medo, mas com certeza. Ela é sua, sempre foi sua. Por longos minutos, nada aconteceu. Então, o corpo de Isidora ficou tenso e um suspiro escapou dos seus lábios. O poder ondulou pela sua pele, visível como um brilho no ar. A sua forma começou a ficar desfocada, os ossos a mudar, os músculos a se reformar. A transformação foi confusa no início, dolorosa, mas foi concluída. Onde Isidora estava, agora um lobo estava agachado, menor do que a forma de lobo de Oryx, mas perfeitamente proporcionado, com pelo da mesma cor castanha do cabelo dela e aqueles impressionantes olhos cinza-azulados. Ela olhou para ele e, naqueles olhos, ele viu admiração misturada com descrença. Ele então se transformou, deixando o seu próprio lobo emergir. Nessa forma, o vínculo de companheirismo cantava ainda mais forte, inegável e avassalador. Ele aproximou-se lentamente, tocando o nariz dela com o seu, na saudação tradicional entre lobos que se reconheciam como matilha. Minha, disse o seu lobo. Nossa, proteger. Após vários minutos,
Isidora transformou-se de volta, a transformação mais suave desta vez. Ela ficou nua na neve, vapor a subir da sua pele, e olhou para as suas mãos como se as estivesse a ver pela primeira vez. Consegui, sussurrou ela. Consegui mesmo. Orrex também se transformou, pegando no manto dela onde tinha caído e colocando-o sobre os ombros dela antes que ela sentisse o frio. Nunca estiveste quebrada, apenas enterrada. Ela olhou para ele então, e as paredes que ela mantinha tão cuidadosamente construídas racharam ligeiramente. Como sabias? Porque já vi isso antes. Lobos não falham, pessoas falham. Ele manteve as mãos nos ombros dela, incapaz de se afastar. És mais forte do que eles pensavam. Algo mudou no ar entre eles. A consciência despertou, nítida e elétrica. As pupilas de Isidora dilataram-se, a respiração parou. O vínculo de companheirismo puxou os dois, exigindo reconhecimento, exigindo aceitação. Oryx, disse ela. Mas o que quer que ela quisesse dizer morreu quando ele baixou a cabeça e capturou a boca dela com a sua. O beijo acendeu algo primitivo e feroz. Isidora respondeu com uma fome que correspondia à dele, as mãos dela apertando o cabelo dele enquanto o puxava para mais perto. Mal conseguiram voltar para a cabana, tropeçando pela porta em um emaranhado de membros e roupas descartadas. Naquela noite, enquanto o fogo se apagava e a respiração deles finalmente desacelerava, Orrex a segurou contra o peito e sentiu o vínculo de companheirismo se fortalecer entre eles. Não completo, ainda não, mas crescendo, tornando-se real. Isidora traçou padrões na pele marcada dele, o seu toque gentil apesar da intensidade que acabavam de compartilhar. Isso não muda nada, disse ela baixinho. Quando a neve derreter, você partirá. Eu ficarei. É assim que funciona. Mas mesmo enquanto ela dizia isso, Orrex sentiu o lobo dela protestar. Sentiu a ligação entre eles ficar tensa com a ideia da separação. Ela também sentiu isso. Ele podia ver isso na forma como a mão dela parou no seu peito, os dedos espalhando-se como se quisessem mantê-lo no lugar. Veremos, foi tudo o que ele disse, porque a verdade era muito complicada e os seus segredos ainda eram só dele. Por agora, isso era suficiente. O amanhã traria os seus próprios desafios. Mas naquela noite, envolvidos um no outro, e no calor de um reconhecimento que nenhum dos dois conseguia expressar em palavras, eles tinham algo parecido com paz, mesmo sabendo que não duraria. Capítulo 4. O peso das coroas. A nevasca cessou na manhã do dia 12. Isidora acordou num silêncio tão profundo que parecia antinatural depois de dias de vento uivante. A luz pálida do sol entrava pela janela, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar parado. Ao lado dela, Orrick se mexeu, apertando o braço em volta da cintura dela antes de recuperar totalmente a consciência. Eles passaram 12 dias presos juntos e, nesse tempo, algo fundamental mudou. As barreiras que Isidora construíra ao seu redor ruíram sob o peso da proximidade e da conexão inegável. O seu lobo cantava alegremente sempre que Oryx estava por perto, um contraste gritante com os anos de silêncio que ela havia suportado. Mas, enquanto estudava o perfil dele à luz da manhã, uma inquietação tomou conta do seu estômago. Ela sabia muito pouco sobre ele, na verdade. Um alfa de um território do sul que havia sido envenenado e fugido para o norte. Essa era toda a história dele, e parecia incompleta de maneiras que ela não conseguia expressar. As tempestades passaram, disse Yorick, abrindo os olhos. Aquelas profundezas âmbar continham algo que ela não conseguia decifrar. Arrependimento, talvez, ou resignação. Sim. Isidora sentou-se, puxando o cobertor para se cobrir. Então, partirás em breve. Ele ficou em silêncio por um longo momento, antes de se sentar também. Precisamos de conversar a sério. A seriedade no seu tom de voz fez o coração dela acelerar. Sobre o quê? Sobre quem eu realmente sou. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, num gesto quase nervoso. Isidora nunca o tinha visto nervoso antes. Não fui totalmente sincero contigo. Um medo frio instalou-se no seu peito. O que isso significa? Orrick levantou-se, vestindo as roupas com movimentos deliberados. Quando finalmente se virou para ela, a sua expressão era cuidadosamente neutra. Eu sou um alfa, essa parte era verdade, mas não sou apenas um alfa de algum território do sul. Então o que és? As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, mas o medo a deixou na defensiva. Eu sou Oryx, rei alfa dos 7 territórios. Eu governo todas as matilhas de metamorfos.
desde o extremo sul até os picos gelados. Todos os alfas que já conheceste respondem a mim. O mundo inclinou-se. Isidora agarrou-se à beira da cama, a sua mente lutando para processar o que ele acabara de dizer. Rei Alfa, não apenas um alfa de matilha, mas a autoridade suprema sobre todos os metamorfos. O governante cuja palavra era lei absoluta, cujo poder era lendário, cujo próprio nome inspirava medo e respeito em igual medida. Mentiste para mim, ela sussurrou. Eu omiti, corrigiu ele. Depois fez uma careta, o que é uma forma de mentir. Sim, desculpa. Desculpa? Ela levantou-se, a raiva inundando as suas veias e dando-lhe força. Eu salvei a tua vida. Cuidei de ti até ficares bom. Compartilhei o meu corpo contigo e tu nem sequer me contaste a verdade sobre quem eras. Ter-me-ias acreditado se eu te tivesse contado imediatamente? Desafiou ele. Teria acreditado que o próprio Rei Alfa tinha desmaiado à sua porta? Ou teria pensado que eu era louco? Eu merecia a verdade. O seu lobo rosnou dentro dela, dividido entre a fúria pela mentira e a alegria por descobrir que o seu companheiro era ainda mais poderoso do que eles imaginavam. Deixaste-me contar a minha história enquanto escondias a tua. Perguntaste sobre a minha alcateia, sobre a minha irmã, sabendo coisas que te recusaste a partilhar. Tens razão. Orex deu um passo em direção a ela, mas parou quando ela recuou. Tu merecias honestidade. Mas a minha posição significa que os meus inimigos são incontáveis e implacáveis. A confiança não vem facilmente quando todos os dias alguém trama a tua queda. Não sou tua inimiga, disse Isidora, odiando como a sua voz falhou. Não, não és. A expressão dele suavizou-se. És a minha companheira, e isso faz de ti o alvo mais valioso que alguém poderia usar contra mim. A palavra companheira pairou entre eles, finalmente dita em voz alta, em vez de implícita. Isidora cruzou os braços, sentindo-se subitamente exposta de maneiras que nada tinham a ver com o facto de estar sem roupa. Diz-me tudo, exigiu ela. A verdadeira história. Tudo. Então, ele contou. Orex explicou como tinha sido envenenado durante a cerimônia do Conselho Real, não por inimigos externos, mas por alguém dentro da sua própria corte. Wolfsbane e Silver misturados num composto projetado para matar lentamente, forçando a sua forma de lobo permanentemente até que o veneno terminasse o seu trabalho. Valdis, o seu conselheiro de confiança, era o principal suspeito, embora Oryx ainda não tivesse provas. Bjorn, o meu beta, ajudou-me a fugir. Oryx continuou, andando de um lado para o outro na pequena cabana. Ele levou-me até a fronteira norte antes de ter de voltar para investigar. Viajei 8 dias como lobo, meio morto e guiado apenas pelo instinto. Ele olhou para ela, seus olhos âmbar intensos. Esse instinto levou-me até ti. O vínculo de companheirismo puxou-me para o norte, mesmo que eu não entendesse o que estava a sentir. O meu lobo sabia para onde precisava de ir. Isidora sentou-se pesadamente na cama, processando essa informação. 8 dias. Viajou 8 dias envenenada com algo destinado a matá-la. O vínculo de companheirismo manteve-me vivo, disse ele simplesmente. Sem ele, eu teria morrido em alguma floresta a dias de distância daqui. Em vez disso, desmaiei exatamente onde você me encontrou. Destino, murmurou ela, ou algo parecido. Oryx agachou-se diante dela, tomando cuidado para não tocá-la, mas perto o suficiente para que ela sentisse o seu calor. Há mais coisas que precisa saber. Coisas sobre o teu próprio passado. Um novo medo tomou conta do seu estômago. Que coisas? O teu pai, Halvar. Ele não era apenas um curandeiro da alcateia. A voz de Oryx suavizou-se. Ele era o meu curandeiro real, o meu confidente. Um dos poucos lobos em quem eu confiava completamente. Ele trabalhou no castelo por 5 anos antes de morrer. O mundo de Isidora girou. Isso é impossível. O meu pai nunca deixou a nossa alcateia. Ele sempre esteve lá. Sempre. Ele viajava. Oryx interrompeu gentilmente. Frequentemente dizia à tua alcateia que estava a recolher ervas raras em locais distantes. Na verdade, ele estava a servir na minha corte, ajudando-me a navegar pelo pesadelo político que é a governança dos metamorfos. As memórias voltaram, as longas ausências do pai dela, a maneira como ele voltava com ingredientes raros que ninguém tinha visto antes. As reuniões privadas com os alfas da alcateia, às quais ela nunca tinha sido autorizada a assistir.
Tudo fazia sentido agora. Ele morreu há 4 anos, Isidora disse com a garganta apertada. Disseram que foi um acidente. Eu sei. Eu estava lá quando me trouxeram a notícia. Orex cerrou os dentes. Nunca acreditei na história do acidente. Halver era muito cuidadoso, muito habilidoso. Ele estava a investigar algo antes de sua morte. Algo sobre Val diz que o deixou desconfiado. Quando ele morreu tão convenientemente, suspeitei de assassinato. Mas não tinha provas. E a política da Alcateia significava que eu não podia pressionar muito sem arriscar uma guerra. Lágrimas queimavam os olhos de Isidora. O meu pai foi assassinado porque descobriu a conspiração do seu conselheiro. Acredito que sim. Sim. A culpa na expressão de Orex era genuína. Sinto muito. Eu deveria tê-lo protegido melhor. E você nunca contou a ninguém? Nunca buscou justiça. Eu tinha suspeitas, não provas. Ulrich levantou-se, retomando o seu passeio. Agir sem provas teria dividido o reino. Eu precisava ter certeza antes de fazer acusações contra alguém tão poderoso quanto Valdis. Isidora enxugou os olhos com raiva. O que mais? Que outras revelações você tem para mim? Fenrir, disse Ulrich baixinho. O alfa com quem você foi prometida. Ele morreu há 2 anos numa emboscada de bandidos nas rotas comerciais do norte. É por isso que nunca foi ativamente perseguida após a sua fuga. Ele esteve ocupado com guerras territoriais até a sua morte. E depois disso, a sua alcateia não tinha motivos políticos para procurá-la. Alívio e culpa lutavam dentro dela. Alívio por nunca ter de enfrentar aquele monstro em particular. Culpa por sentir alívio pela morte de alguém. E a Ingrid? Perguntou ela, o nome da irmã presa na garganta. A minha irmã que pensa que estou morta? Ela ainda vive na Alcateia Halver? Orex confirmou. Não sei muito mais do que isso. A política da Alcateia significa que não posso monitorizar todos os lobos sem levantar suspeitas. Isidora ficou parada, precisando de se movimentar para processar tudo. Então, o meu pai foi assassinado pelo seu conselheiro. O alfa com quem fui prometida morreu lutando contra renegados, e a minha irmã chora por mim enquanto eu me escondo nestas montanhas. Ela riu amargamente. Que confusão. A Dora está bem? Não. Ela ergueu a mão. Preciso de tempo para pensar. Isto é demais. Eu entendo. Orex se moveu para juntar seus poucos pertences. Mas preciso que você entenda uma coisa também. Tenho que voltar para o meu reino. A conspiração contra mim ainda está ativa. Valdis acredita que estou morto, o que me dá uma vantagem. Mas essa janela está se fechando. Preciso agir antes que ele consolide o poder. Então vá, disse Isidora, embora as palavras doessem fisicamente ao serem ditas. O vínculo de companheirismo puxava-a, já protestando contra a separação iminente. Venha comigo. Orex aproximou-se dela, segurando as suas mãos, apesar da sua recusa anterior ao toque. És minha companheira. Posso proteger-te, dar-te a vida que mereces. A tua loba está forte agora. Não precisas mais te esconder. Não te conheço, ela sussurrou. O homem com quem passei estes 12 dias, aquele por quem pensei estar a apaixonar-me, ele não existe. Ele era uma mentira. Ele não era uma mentira. O aperto de Orex intensificou-se. Tudo entre nós era real. Os meus sentimentos, as minhas ações, tudo era genuíno. Apenas o meu título estava oculto. Apenas o teu título? Ela repetiu, libertando as mãos. És a metamorfa mais poderosa que existe. Isso não é uma pequena omissão. Não, não é. Ele não tentou tocá-la novamente. Mas isso não muda o que somos um para o outro. Companheiros não deixam de ser companheiros porque as circunstâncias são complicadas. Isidora caminhou até a janela, olhando para a paisagem coberta de neve. Não posso simplesmente deixar tudo e seguir-te para um mundo sobre o qual não sei nada. Para um perigo para o qual não estou preparada. Então pensa nisso. A voz de Oryx veio de trás dela. Perto, mas sem tocar. Vou enviar Bern de volta em 10 dias. Se decidires aceitar isso, aceitar-me. E tudo o que vem com isso, vem com ele. Senão ele fez uma pausa. Senão eu vou entender. Vou deixar-te em paz. Farias isso? Ela virou-se para ele. Simplesmente afastar-me do meu companheiro. Odiaria cada momento disso. O seu sorriso era triste. O vínculo iria atormentar-me constantemente. Mas sim, eu faria isso porque forçar-te não me tornaria melhor do que Fenrir é. Eles ficaram ali, a poucos centímetros um do outro.
o peso de escolhas impossíveis pressionando-os. Finalmente, Isidora acenou com a cabeça. 10 dias, 10 dias? Orex concordou. Ele partiu naquela tarde, envolto nas peles que ela lhe dera e carregando provisões para a viagem. Isidora observou da porta enquanto ele desaparecia entre as árvores, montado num cavalo que de alguma forma aparecera na borda da floresta. Recursos reais, ela supôs. O rei Alfa não voltava para casa a pé. No momento em que ele desapareceu de vista, uma dor lancinante atravessou seu peito. O vínculo de companheirismo, enfraquecido pela distância, protestava contra a separação com força física. Isidora ofegou, com uma mão pressionada contra o externo, onde sentia como se algo vital estivesse a ser arrancado. Dentro da cabana, ela afundou-se na cama e permitiu-se chorar. Pelo pai, assassinado por conspiração. Pela irmã, sozinha e de luto por si mesma, presa entre a segurança do isolamento e a possibilidade aterradora de pertencer a alguém novamente. Acima de tudo, chorou porque, apesar de tudo, apesar das mentiras, revelações e impossibilidades, já sabia qual seria a sua resposta daqui a 10 dias. O seu lobo tinha escolhido, e quando um lobo escolhia, o humano não tinha outra escolha senão seguir. Capítulo 5. Prata e traição. 3 dias se passaram numa névoa de indecisão. Isidora realizava as suas rotinas na cabana mecanicamente, pescando no lago, cuidando da fogueira, preparando refeições para uma pessoa, mas a sua mente permanecia presa na conversa com Oryx, repetindo as revelações dele e a escolha impossível que ele a deixara. O vínculo de companheirismo doía constantemente agora, uma sensação oca no peito que piorava a cada hora que passava. A sua loba andava inquieta, a gemer pela ligação que tinham provado por tão pouco tempo. 10 dias de repente pareceram uma eternidade. Ela estava a remendar um rasgo no seu manto quando o primeiro cheiro chegou até ela. Lobos estranhos, vários, movendo-se com determinação pela floresta em direção à sua cabana. O coração de Isidora bateu forte contra as costelas. Ela colocou o manto de lado com cuidado, forçando-se a pensar em vez de entrar em pânico. Oryx tinha inimigos. Ela o salvou, cuidou dele, foi vista com ele por 12 dias. É claro que esses inimigos viriam procurá-lo. A batida na porta foi brusca, mal servindo de aviso antes que a madeira explodisse para dentro. 6 homens encheram sua pequena cabana, todos irradiando a energia dominante de guerreiros experientes. Mercenários, ela percebeu. O tipo de lobos que venderam a sua lealdade ao melhor licitante. "A Adidora Halvard está aqui?" perguntou o líder, com uma voz áspera como cascalho. Ele era enorme, cheio de cicatrizes, com olhos frios que a avaliavam como pouco mais do que mercadoria. "Você vem conosco?" "Acho que não." O lobo de Isidora surgiu mais forte do que nunca. Pela primeira vez na vida, ela não hesitou. Ela transformou-se. A transformação ocorreu suavemente. O poder inundou-a enquanto os ossos se reestruturavam e o pelo brotava pela sua pele. Ela era menor do que esses machos, mas o que lhe faltava em tamanho compensava em velocidade e desespero. O primeiro mercenário que tentou agarrá-la perdeu 3 dedos para os seus dentes. O segundo levou garras no rosto que deixariam cicatrizes mesmo depois de sararem. Isidora lutou com tudo o que aprendera em anos de sobrevivência. Todas as lições que o pai lhe ensinara sobre encontrar pontos fracos e explorá-los. Mas 6 contra 1 era uma matemática que nem mesmo a coragem conseguia superar. Quando mãos agarraram as suas patas traseiras e puxaram, ela caiu com força. Correntes de prata surgiram de algum lugar, envolvendo a sua garganta e forçando-a a voltar à forma humana com eficiência agonizante. "Coisinha agressiva", comentou o líder, pressionando a bota contra a coluna dela para mantê-la imobilizada. Valdis disse que ela estava quebrada. "Esta tem dentes." A prata queimava onde tocava a sua pele. Isidora ofegou, a sua loba recém-despertada gritando em protesto, enquanto o metal sugava a sua força. Eles a levantaram, prendendo correntes em torno dos seus pulsos e tornozelos com eficiência brutal. "O que vocês querem?" ela conseguiu dizer com os dentes cerrados. "Você, obviamente." O líder agarrou o seu queixo, forçando-a a olhar nos seus olhos. A companheira do rei Alfa, mais valiosa do que ouro para o comprador certo. O gelo inundou as suas veias. Eles sabiam, de alguma forma impossível, sabiam o que ela era para Oryx. "Não sou companheira de ninguém."
Ela cuspiu. Vocês têm a mulher errada. Será? Ele riu. Um som desprovido de humor. Valdis tem espiões em todo o lado. No momento em que aquele rei bastardo rastejou para os picos gelados meio morto. Nós sabíamos. No momento em que o carregaste para casa e fingiste ser curandeira, nós sabíamos. Ele soltou o queixo dela com violência. E no momento em que ele saiu daqui há 3 dias, parecendo um cachorrinho apaixonado, nós definitivamente sabíamos. Eles a arrastaram para fora, onde cavalos esperavam entre as árvores. Um dos mercenários feridos lançou-lhe um olhar venenoso enquanto enrolava a mão mutilada. A vadia arrancou os meus dedos. Devias ter sido mais rápida, disse o líder sem simpatia. Ele colocou Isidora num cavalo, prendendo as correntes dela à sela com movimentos experientes. Vamos cavalgar rápido. 6 dias até a capital. 6 dias. A mente de Isidora correu. 6 dias de viagem significavam que Oryx já estava lá, ou estaria em breve. Faltavam 7 dias até que ele prometesse enviar Bjorn para obter a resposta dela. Esses mercenários a entregariam a Valdis antes que esse prazo chegasse. A viagem começou a um ritmo exaustivo. As correntes de prata tornavam impossível qualquer movimento, roubando-lhe as forças e deixando-a vulnerável de uma forma que ela nunca tinha experimentado. Cada solavanco do cavalo causava-lhe uma dor lancinante nos pulsos, onde o metal se cravava na carne. Mas pior do que a dor física era a dor vazia do vínculo de companheirismo, esticada de forma impossível pela distância e pela obstrução. Isidora tentou alcançar Oryx através dessa ligação, enviando pensamentos desesperados através do fio invisível que os unia. Nada. Ou quase nada. Sentiu um lampejo de algo, um reconhecimento distante. Mas a prata enrolada à sua volta bloqueava a maior parte do sinal. Tudo o que conseguia transmitir era medo e dor. Sem palavras, sem localização, sem contexto, apenas emoções cruas a gritar para o vazio. Ele sentiu isso? Ele sabia que ela estava em perigo? Ou ele simplesmente sentiu o seu sofrimento e atribuiu-o à separação deles? No segundo dia, um dos mercenários cavalgou perto dela. Ele era mais jovem do que os outros, com uma língua solta, ainda mais solta pelo tédio e pelo álcool da sua bolsa de água. Nunca pensei que estaria a transportar a companheira do rei Alfa, disse ele conversando. Valdis está a pagar o triplo por este trabalho. Por que ele me quer? Isidora perguntou, embora suspeitasse saber a resposta. Influência. O mercenário tomou outro gole. Mate uma companheira e você mata a força do Alfa. Os laços entre companheiros não são apenas um disparate romântico. São canais de poder. Quebre uma metade do laço permanentemente e a outra metade fica fraca. Vulnerável, ele sorriu. Valdis planeia forçar o teu rei a abdicar publicamente em troca da tua vida. Depois, ele vai matar-te de qualquer maneira, enfraquecer o bastardo e assumir o trono. O sangue de Isidora gelou. Não era apenas a sua vida que estava em jogo, mas o poder de Oryx, o seu trono, tudo pelo que ele era responsável. Isso é traição, disse ela baixinho. Isso é política. O mercenário encolheu os ombros. Valdis tem apoio. 2 alfas territoriais já prometeram as suas forças. Quando o rei alfa cair, eles serão recompensados com territórios expandidos e direitos comerciais. 2 alfas territoriais a conspirar com Valdis. A conspiração era mais profunda do que Oryx suspeitava. O seu pai morrera a tentar expor essa corrupção, e agora Isidora se via presa no meio disso. Vamos. No 4º dia, o líder voltou para verificar a sua prisioneira. Estás a aguentar-te melhor do que o esperado, observou ele. A maioria dos omegas já estaria quebrada a esta altura. Eu não sou como a maioria dos omegas. Não, não és. Ele estudou-a com algo que quase se assemelhava a respeito. Valdis disse que eras da Alcateia Halver. É verdade? A garganta de Isidora apertou-se. Foi há muito tempo. Então talvez aches isto interessante. O sorriso do líder tornou-se cruel. A tua irmã manda cumprimentos. O mundo inclinou-se. O quê? Ingrid Halvard. Agora Ingrid Thornbrook, Luna do Alfa Gregor do Alcance Oriental, uma das co-conspiradoras de Valdis. Ele observou a reação dela com prazer óbvio. Ela tem sido bastante útil, na verdade. Contou-nos tudo sobre a fuga da sua covarde há 3 anos.
Como a abandonou para enfrentar sozinha o julgamento da alcateia. Como ela sempre soube que você era fraca. Isidora não conseguia respirar. Ingrid, a sua irmã, aquela por quem ela chorara, aquela por quem se sentira culpada por ter abandonado, casara-se com um dos traidores por escolha própria. Estás a mentir, sussurrou ela. Por que mentiria? Chegaremos à capital em 2 dias. Verás por ti mesma quando ela assistir à tua execução. Ele esporeou o cavalo, deixando Isidora atordoada. Naquela noite, acorrentada a uma árvore enquanto os mercenários acampavam, Isidora fechou os olhos e tentou mais uma vez alcançar Oryx através do vínculo de companheirismo. A prata amortecia tudo, mas ela esforçou-se mais do que antes, ignorando a dor que isso causava. Então, ela sentiu, apenas por um momento, um lampejo de reconhecimento, de preocupação desesperada. Ele sabia que algo estava errado, mas será que ele conseguiria encontrá-la? Ele sabia ao menos onde procurar? Estou aqui, pensou ela desesperadamente. Estou a caminho. Eu escolhi-te. Por favor, encontra-me. Ela não sabia dizer se a mensagem chegou até ele ou não. O vínculo vacilou e desapareceu, deixando-a sozinha com os seus captores e a terrível consciência da traição da sua irmã. Faltavam 2 dias para chegarem à capital. 2 dias até Valdis forçar Oryx a fazer uma escolha impossível. 2 dias para descobrir como sobreviver ao que estava por vir. Isidora olhou para as estrelas através da copa das árvores da floresta e fez uma promessa a si mesma. Se ela saísse viva dessa situação, se por algum milagre sobrevivesse à conspiração que já havia ceifado a vida de seu pai, ela garantiria que todos os traidores pagassem pelo que haviam feito, incluindo, se necessário, sua própria irmã. O lobo dentro dela, não mais fraco ou quebrado, rosnou em concordância. Capítulo 6. Fogo e luz prateada. A capital surgiu diante deles no 6º dia, uma cidade-fortaleza extensa, esculpida na rocha da encosta da montanha. Isidora nunca tinha visto nada tão grande, tão imponente. Torres negras perfuravam o céu, seus picos desaparecendo nas nuvens baixas. Mesmo à distância, ela podia sentir o poder concentrado que emanava de dentro daquelas muralhas. Centenas de metamorfos, talvez milhares, todos reunidos num só lugar. Os mercenários arrastaram-na por ruas lotadas de comerciantes e soldados, nenhum dos quais dispensou um segundo olhar para a mulher acorrentada a cavalo. Numa cidade deste tamanho, a miséria era tão comum que se tornava invisível. O castelo em si era um monumento ao domínio. Portões enormes abriam-se para um pátio grande o suficiente para abrigar uma aldeia inteira. Guardas alinhavam-se nas paredes, os seus olhos acompanhando cada movimento com foco predatório. O lobo de Isidora choramingava sob a sua pele, oprimido pela concentração de energia dominante que pressionava de todas as direções. Eles tiraram-na do cavalo e a levaram por corredores de pedra polida, passando por tapeçarias que retratavam batalhas antigas e territórios conquistados. As correntes de prata mordiam os seus pulsos a cada passo, mas ela forçou-se a andar com a cabeça erguida. O que quer que acontecesse a seguir, ela enfrentaria de pé. As portas da sala do trono se abriram, revelando um espaço tão vasto que lhe tirou o fôlego. Colunas se erguiam até um teto perdido nas sombras. Tochas ardiam em castiçais de ferro, lançando luzes dançantes pelo chão de pedra, desgastado por séculos de passos. E no fundo, elevado em um estrado, estava um único trono de madeira preta com incrustações de prata. O homem que o ocupava era mais velho que Oryx, talvez na casa dos 50 anos, com fios prateados entre os cabelos escuros e olhos frios que a avaliavam com a precisão de um comerciante avaliando gado. Valdis. Devia ser o Alfa-Rei, anunciou ele à corte reunida, sua voz ecoando sem esforço pelo enorme espaço. Capturada nos picos gelados, onde seduziu nosso amado rei durante seu momento de fraqueza. Murmúrios percorreram os lobos reunidos. Isidora contou pelo menos 50 presentes, todos vestidos com as roupas finas da nobreza ou o couro dos guerreiros. O poder irradiava de muitos deles. Alfas de vários territórios se reuniram para testemunhar qualquer espetáculo que Valdis tivesse planejado. Não sou prostituta de ninguém, disse Isidora claramente, orgulhosa por sua voz não tremer. Salvei um lobo moribundo da neve. Só isso. Valdis sorriu, sem qualquer calor na expressão.
É assim que chamas a isso? Que conveniente que o lobo que salvaste fosse o metamorfo mais poderoso que existe. Que sorte ele ter passado 12 dias na tua cabana isolada, sem testemunhas para contradizer o veneno que pingaste nos seus ouvidos. Eu não envenenei ninguém. Isidora olhou diretamente nos olhos dele, recusando-se a se encolher. Mas alguém envenenou. Alguém que sabia exatamente qual mistura de veneno de lobo e prata mataria um rei alfa lentamente o suficiente para ele escapar. Alguém que tinha acesso ao vinho do Conselho Real. A sala ficou totalmente silenciosa. O sorriso de Valdissa congelou, depois se transformou em algo mais feio. Cuidado, menina. Acusações contra o regente interino requerem provas que não possui. Regente interino? O riso de Isidora foi agudo. É assim que se chama agora que pensa que Oryx está morto? O rei está, Valdis começou, mas uma voz cortou a sala do trono com autoridade inegável. O rei está bem vivo, todas as cabeças se viraram. Oryx estava na porta, ladeado por uma dúzia de lobos armados. Ele estava vestido para a batalha, com couro e aço, substituindo as roupas simples que usava na cabana dela. A barba estava recém-aparada, o cabelo preto penteado para trás e os olhos âmbar brilhavam com uma raiva mal contida. Ele parecia em todos os aspectos um rei guerreiro, e o poder que emanava dele fez com que vários lobos inferiores caíssem de joelhos instintivamente. O coração de Isidora bateu forte contra as costelas. Ele tinha vindo. Apesar de tudo, apesar do perigo, ele tinha vindo por ela. Oryx. Valdis levantou-se lentamente do trono. Pensávamos que estavas morto. Esta é uma ocasião feliz. Poupa-nos as mentiras. Oryx desceu para a sala do trono com os seus lobos a espalharem-se atrás dele. Isidora reconheceu o maior, um homem de cabelo louro com cicatrizes de guerreiro e olhos astutos. Bjorn, o beta que tinha ajudado Oryx a fugir. Eu sei o que você fez. Eu sei sobre o veneno. Eu sei sobre a conspiração. Você não sabe de nada. A fachada de Valdis rachou, revelando o desespero por baixo. Você não tem provas de nada. Eu tenho o suficiente. O olhar de Oryx encontrou Isidora do outro lado da sala, e algo em sua expressão suavizou-se um pouco antes de endurecer novamente. Solte-a agora. Acho que não. Valdis estalou os dedos. Mais lobos emergiram das portas laterais, armados e prontos. Vês, meu rei, caíste numa armadilha. Preocupas-te com esta omega quebrada. Farias qualquer coisa para protegê-la. Então, eis a minha oferta. Abdica publicamente do trono. Nomeia-me teu sucessor e eu deixo-a viver. Não há acordo. A mão de Oryx moveu-se para a espada na sua cintura. Solta-a ou vou levá-la à força. Valdis riu. Estás em desvantagem numérica. Os meus lobos são leais. Eles vão derrubar-te antes que cheguem ao Deis. Os teus lobos? A voz de Bjorn soou clara. Olha novamente, traidor. Como se fosse uma coreografia, metade dos supostos apoiantes de Valdis viraram-se apontando as armas para os seus antigos aliados em vez de para Oryx. A sala do trono explodiu em caos. Aço bateu contra aço. Os lobos transformaram-se no meio do salto, pelagem e presas substituindo a carne humana em batimentos cardíacos. Isidora tentou se mover, mas as correntes de prata a mantiveram no lugar, forçando-a a assistir impotente enquanto a violência explodia ao seu redor. Oryx lutou para chegar até ela, cortando os oponentes com eficiência brutal. Ela o tinha visto fraco e febril, vulnerável e honesto. Isso era algo completamente diferente. Esse era o Rei Alfa em seu elemento, um guerreiro que conquistou seu trono com força e astúcia. A rapariga, gritou Valdez. Matem a rapariga. Um lobo saiu da confusão, atacando diretamente Isidora. Ela tentou se transformar, tentou se defender, mas a prata bloqueou tudo. As mandíbulas do lobo abriram-se, indo direto para a garganta dela. Então Oryx estava lá, interceptando o ataque, rasgando a garganta do lobo inimigo com precisão selvagem. Ele transformou-se de volta em humano, com sangue manchando as mãos e o peito, e começou a trabalhar nas correntes de Isidora. Eu estou aqui, disse ele com a voz áspera. Eu estou aqui. Eu deveria ter enviado o Bjorn mais cedo. Senti o teu medo através do vínculo, mas não consegui identificar onde. Desculpa. Atrás dela, Isidora gritou.
Orik girou, mas não rápido o suficiente. A lâmina de Valdis atingiu-o nas costelas, abrindo um corte profundo que imediatamente começou a sangrar abundantemente. Orik cambaleou e Valdis aproveitou a vantagem, empurrando a espada em direção ao peito de Isidora. Se eu não posso ter o trono, tu também não. O tempo pareceu desacelerar. Isidora viu a lâmina se aproximando, viu Oryx tentando interceptá-la, mas muito ferido para se mover rápido o suficiente, viu sua própria morte refletida no aço polido. A espada mergulhou em seu abdômen, perfurando carne e músculos com precisão agonizante. A dor explodiu em seu corpo, incandescente e devastadora. Ela ofegou, sentindo o gosto de ferro, sentindo o calor se espalhar por sua pele enquanto o sangue jorrava da ferida. Mas por baixo da dor, algo mais se agitou no fundo do seu ser. Onde o sangue do seu pai corria nas suas veias, o poder despertou. Não era o lobo, nem a força de metamorfa que ela tinha recuperado recentemente. Era algo mais antigo, algo que Halver lhe tinha dado com o seu último suspiro. Uma luz prateada irrompeu das mãos de Isidora, tão brilhante que iluminou todos os cantos da sala do trono. As correntes que a prendiam se partiram, derretendo como gelo diante do fogo. A espada em suas entranhas brilhou intensamente, forçando Valdis a soltá-la com um grito. Isidora envolveu as mãos em torno da lâmina ainda cravada em sua carne e puxou. Ela saiu com um jato de sangue e luz. A ferida abaixo, mortal e aberta, começou a fechar. A carne se uniu a uma velocidade impossível, a pele selando os músculos até que nada restasse, além de pele lisa e intacta e um vestido encharcado com seu próprio sangue. O que é isto? Valdis cambaleou para trás, o terror substituindo o triunfo. O que és tu? A filha do meu pai, disse Isidora, e a sua voz carregava um poder que fazia os lobos se encolherem. Halver sabia que tu o tinhas matado. Ele sabia. E antes de morrer, ele realizou um ritual. Ele me deu o seu dom, o amplificou e o escondeu tão profundamente que eu não o descobriria até precisar dele mais. Ela se aproximou de Valdis com a luz ainda emanando de suas palmas. Ao redor da sala, a batalha havia parado. Todos os olhos estavam voltados para a Omega que brilhava como uma estrela cadente. Você levou meu pai, disse Isidora. Você tentou levar meu companheiro. Você matou inocentes e traiu seu rei por nada além de poder. Suas mãos se ergueram, a luz prateada se intensificando. Chega! Mas antes que ela pudesse agir, Oryx estava lá. A sua mão fechou-se em torno da garganta de Valdis, levantando o traidor do chão com desprezível facilidade. Esta morte é minha, disse Oryx calmamente e partiu o pescoço de Valdis com um único movimento brutal. O corpo caiu no chão. Os conspiradores restantes, vendo o seu líder cair, largaram as armas e renderam-se. A batalha terminou em poucos segundos. A sala do trono ficou subitamente silenciosa, exceto pela respiração pesada dos sobreviventes e pelos gemidos dos feridos. Isidora virou-se para Oryx, o seu poder ainda crepitando em sua pele. Ele estava a sangrar muito. O ferimento era profundo o suficiente para ser grave, mesmo para um rei alfa. Sem pensar, ela pressionou as mãos brilhantes contra as costelas dele. A luz fluiu dela para ele, trazendo cura. A carne dele se uniu sob as palmas das mãos dela, o corte fechando tão rapidamente quanto o ferimento dela. Ao redor da sala, os leais feridos ofegavam quando a mesma luz curativa os tocava, reparando cortes e ossos quebrados com precisão sem esforço. Quando finalmente desapareceu, quando a última ferida foi fechada e a última dor aliviada, Isidora cambaleou. Oryx a segurou antes que ela caísse, segurando-a contra o peito. Calma, murmurou ele. Isso exigiu muito de ti. Estou bem, mentiu ela, embora a exaustão lhe pesasse nos ossos. Ganhamos esta batalha. Bjorn aproximou-se com uma expressão sombria. Mas acabaram de chegar mensageiros. Os dois alfas territoriais que apoiaram Valdis já mobilizaram as suas forças. Temos exércitos a marchar sobre a capital, tanto a leste como a oeste. Os braços de Oryx apertaram-se em torno de Isidora. Então preparamo-nos para a guerra. Capítulo 7. Ferro e votos. As semanas que se seguiram foram um borrão de aço e estratégia. Dois alfas territoriais realmente marcharam com os seus exércitos em direção à capital,
encorajados pelas promessas de Valdis de expansão do poder. O Alfa Greor, do leste, e o Alfa Wolfik, das planícies ocidentais, comandavam quase 3.000 lobos entre eles. Combatentes experientes a quem foram prometidas terras e títulos pela sua lealdade a um traidor morto. Isidora encontrou o seu lugar no caos, não como guerreira, mas como algo mais vital. O seu dom de cura, adormecido durante 24 anos antes de despertar naquele momento desesperado, revelou-se inestimável. Quando eclodiram escaramuças ao longo das fronteiras, ela cavalgou com os batedores de Bjorn, as suas mãos brilhando prateadas enquanto curava feridas que teriam ceifado vidas. Os soldados olhavam para ela com admiração que beirava a adoração. A Omega Quebrada, que fora rejeitada pela sua alcateia, agora detinha o poder da vida nas suas mãos. Ela ouvia os seus sussurros, sentia a sua reverência e compreendeu pela primeira vez o que o seu pai devia ter sentido. Curar era ter a existência de alguém nas suas mãos e escolher preservá-la. A responsabilidade era impressionante. Está a ir bem. Oryx disse-lhe uma noite enquanto revisavam os planos de batalha na sala de guerra. Mapas cobriam a mesa, marcados com posições e linhas de abastecimento. As tropas confiam em ti. Isso é mais importante do que imaginas. Ainda não sou uma Luna, Isidora disse baixinho. Sou apenas a companheira do Rei Alfa. Há uma diferença. Há? Os seus olhos âmbar fixaram-se nos dela. Salvaste mais vidas em 3 semanas do que algumas lunas salvam em toda a vida. Conquistaste a lealdade delas através de ações, não de títulos. O vínculo entre eles fortalecia-se a cada dia. Uma consciência constante da presença um do outro que tanto confortava quanto distraía. Ainda não tinham completado a reivindicação. Ambos estavam ocupados demais com a sobrevivência para se concentrarem na cerimônia. Mas Isidora sentia isso a puxá-la, exigindo reconhecimento, exigindo conclusão. A batalha decisiva aconteceu numa manhã cinzenta, quando os 2 exércitos inimigos convergiram simultaneamente para a capital. Oryx havia antecipado a coordenação, posicionando as suas forças para criar um movimento de pinça que prendesse os atacantes entre as tropas leais e as muralhas da cidade. A luta durou 3 dias. Isidora movia-se pelo campo de batalha como um espírito de misericórdia. Uma luz prateada emanava das suas mãos enquanto ela tocava um soldado após o outro. Feridas abertas fecharam-se, ossos partidos sararam, guerreiros exaustos encontraram novas forças. Ela esforçou-se além da razão, além da segurança, até que Bjorn a carregou fisicamente para fora do campo quando ela desmaiou de exaustão. Ao terceiro pôr do sol, ambos os alfas inimigos tinham sido capturados. As suas forças, vendo os seus líderes acorrentados e enfrentando um rei alfa que comandava a lealdade através da força em vez da coerção, renderam-se. A guerra terminou antes mesmo de realmente começar. Os julgamentos públicos foram realizados na Sala do Trono. Todos os alfas territoriais foram convocados para testemunhar a justiça. Isidora estava ao lado do trono de Oryx, não mais acorrentada e indefesa, mas presente como sua companheira reconhecida. Quando os guardas trouxeram o Alfa Greor, ela prendeu a respiração. Atrás dele, também acorrentada, caminhava Ingrid. 3 anos não mudaram muito a sua irmã. Ainda bonita, ainda se comportando com aquela graça cuidadosa que sempre fez Isidora se sentir desajeitada em comparação. Mas havia algo de duro na expressão de Ingrid agora, algo amargo que não existia antes. Os seus olhos encontraram-se através da sala do trono. Os de Ingrid arregalaram-se em choque, claramente sem esperar ver a irmã que acreditava morta. Então a sua expressão estremeceu, tornando-se cuidadosamente vazia. Ingrid Thornbrook, anunciou Oryx, a sua voz ecoando facilmente através da multidão reunida. Luna ao traidor Alfa Greor. Você é acusada de conspiração contra a coroa e de fornecer informações aos nossos inimigos. Como você responde? Culpada. A voz de Ingrid estava firme. Casei-me com Gregor por minha própria vontade. Apoiei a sua reivindicação. Não tenho arrependimentos. Murmúrios percorreram a multidão. Isidora deu um passo à frente, incapaz de permanecer em silêncio. Por quê? A palavra saiu rouca. Você era minha irmã. Você me implorou para não ir embora. Disseste que ficaria sozinha. Sozinha? Ingrid riu, com um som agudo e cortante. Eu sempre estive sozinha. Isidora, sabes como foi crescer a tua sombra?
Pobre Isidora, quebrada, que não conseguia transformar-se corretamente. O pai passava cada momento livre tentando consertar-te, ensinando-te sobre ervas e cura, porque não conseguia ser uma loba de verdade. Eu era forte. Eu era tudo o que a nossa alcateia valorizava. Mas recebia alguma dessa atenção? Não. Era sempre você. As palavras atingiram-na como golpes físicos. Isidora nunca soube, nunca suspeitou quando você fugiu. Ingrid continuou, as correntes a tilintar enquanto gesticulava. Eu fui culpada. O seu fracasso tornou-se a minha vergonha. A alcateia disse que eu deveria ter impedido você. Deveria ter convencido você a aceitar o seu dever. Eles puniram-me pela sua covardia. Então, você juntou-se a uma conspiração para assassinar o rei Alfa? A voz de Isidora endureceu. Ajudaste traidores porque estavas com inveja. Juntei-me a lobos poderosos que viram o meu valor. A compostura de Ingrid rachou. Gregor ofereceu-me respeito, posição, a vida que eu merecia. Ele prometeu que, quando Valdis assumisse o trono, governaríamos o leste com total autonomia. Pela primeira vez na minha vida, alguém me queria pelo que eu era, não pelo que eu nunca poderia ser. E agora, Isidora perguntou, valeu a pena? A expressão de Ingrid distorceu-se com algo feio. Pelo menos não passei 3 anos escondida nas montanhas como uma covarde. Não, passaste-os a conspirar traição. A voz de Isidora permaneceu firme, apesar da dor que lhe perfurava o peito. Eu fugi de um casamento abusivo. Tu escolheste a traição. Não são equivalentes. Ela virou-se para Oryx, ciente de que todos os olhos na sala os observavam. Eu não tenho irmã. A rapariga que eu conhecia morreu no dia em que escolheu a ambição em vez da lealdade. Faça com ela o que quiser, Isidora. Por favor. A voz de Ingrid quebrou-se, lágrimas escorrendo repentinamente pelo seu rosto. Eu ainda sou sua irmã. Desculpe-me. Eu estava com raiva. Não estava a pensar claramente. Por favor, você não pode deixá-los me matar. A manipulação era óbvia, as lágrimas calculadas. Isidora reconheceu isso porque tinha visto Ingrid usar as mesmas táticas quando criança para evitar punições. Algumas coisas nunca mudavam. Exílio, disse Isidora a Oryx. Mande os dois para além dos picos gelados. Deixe que as montanhas que me abrigaram se tornem a prisão deles. Deixe-os sobreviver por conta própria, com nada além um do outro e do frio. Orica estudou por um longo momento, depois assentiu. Que assim seja. O Alfa Gregor e a sua Luna estão, por meio deste, exilados para além das fronteiras do norte. Qualquer um que lhes der ajuda ou abrigo enfrentará o mesmo destino. Levem-nos. Enquanto os guardas arrastavam Ingrid para fora da sala do trono, ela gritava maldições e súplicas em igual medida. Isidora observou-o passivamente até as portas se fecharem, depois permitiu-se uma respiração trêmula. Está bem? Perguntou Oryx baixinho. Não, ela lhe admitiu, mas ficarei. A cerimônia de reivindicação foi realizada naquela mesma noite. Isidora esperava algo simples, uma formalidade para reconhecer o vínculo entre eles. Em vez disso, ela se viu vestida com um vestido azul escuro que fazia sua pele brilhar, o cabelo trançado com fios de prata, diante de todos os alfas dos 7 territórios. Oryx usava uma armadura cerimonial, de aço preto incrustado com runas de prata que refletiam a luz das tochas. Ele parecia um rei guerreiro em todos os detalhes ao pegar a mão dela diante da multidão reunida. Eu reivindico esta mulher como minha companheira, anunciou ele, sua voz carregando um poder que fez os lobos inferiores abaixarem a cabeça. Ela é Adidora Halvard, filha de Halvar, o curandeiro, sobrevivente da rejeição, guardiã do dom antigo. Ela é minha por escolha e destino. Qualquer um que desafiar esta reivindicação desafia-me. Silêncio. Ninguém ousou falar contra o rei Alfa. Você aceita? Oryx perguntou-lhe, seus olhos âmbar fixos nos dela. Aceito, disse Isidora claramente. Eu te reivindico como meu companheiro, Oryx, rei Alfa dos 7 territórios. Eu te escolho livremente, completamente, enquanto ambos vivermos. O vínculo de companheirismo se acendeu entre eles, visível como uma luz dourada que envolvia as suas mãos unidas. A multidão suspirou, mas Isidora mal os ouviu. Tudo o que ela sentia era a conexão se solidificando, tornando-se inquebrável. Naquela noite, em câmaras seladas contra invasões, Oryx completou a reivindicação.
Os seus dentes cravaram-se na junção do pescoço e ombro dela. A mordida era tão intensa que causava dor e prazer. Isidora gritou. O vínculo de companheirismo se formou completamente, unindo-os de maneiras que transcendiam a conexão física. Depois, enquanto estavam deitados entrelaçados, Isidora traçou a marca correspondente no ombro de Oryx, onde ela o havia mordido em retribuição. Sem arrependimentos, ele perguntou suavemente. Nenhum, ela disse, e falava sério. É aqui que eu pertenço. Fora do quarto, os guardas testemunharam que a reivindicação estava completa. Dentro, o rei Alfa e a sua Luna começaram a sua vida juntos, unidos pela escolha e pelo destino em igual medida. Capítulo 8. Lar no inverno. 6 meses se passaram desde a cerimônia de reivindicação, e a capital mal se parecia com o campo de batalha manchado de sangue que havia sido. Isidora estava na janela do seu escritório particular, observando a neve cair suavemente sobre a cidade abaixo. O inverno tinha voltado ao reino, mas desta vez trouxe paz em vez de guerra. As mudanças foram graduais, mas profundas. O Conselho Real, outrora uma reunião apenas dos alfas mais dominantes, agora incluía representantes de todas as classes. 3 omegas faziam parte do conselho, suas vozes ouvidas e respeitadas pela primeira vez na memória viva. A decisão chocou os tradicionalistas, mas Oryx foi inflexível. Se a minha Luna pode salvar centenas de vidas e ajudar a vencer uma guerra, ninguém pode dizer que os ômegas não têm valor, declarou ele durante a primeira reunião do Conselho Reformado. A discussão terminou ali. A rede de cura de Isidora se espalhou por todos os 7 territórios. Ela encontrou os diários do pai escondidos nos arquivos do castelo, décadas de pesquisa e conhecimento que Halvar havia documentado meticulosamente. Usando essas notas, ela treinou 50 curandeiros nos fundamentos da arte, embora nenhum deles possuísse o seu dom de regeneração instantânea. Ainda assim, eles salvavam vidas diariamente com ervas e habilidade, e isso era suficiente. Ela tocou o abdômen distraidamente, sentindo o leve inchaço que havia aparecido nas últimas semanas. A descoberta tinha sido emocionante e aterrorizante. Uma criança, um herdeiro do trono, uma pequena vida que herdaria tanto a força de Oryx quanto o seu dom de cura. Se os textos antigos sobre tais coisas fossem confiáveis, Oryx disse da porta. Ele havia trocado sua armadura formal por couro e lã simples, parecendo mais o homem que ela cuidara em sua cabana do que o rei que comandava exércitos. Posso sentir sua preocupação através do vínculo. Não estou preocupada, Isidora mentiu. Mentirosa. Ele atravessou a sala, envolvendo-a com os braços por trás e colocando as mãos sobre as dela na barriga. Diga-me o que a preocupa. Tudo, ela admitiu. Nada. Não sei. 6 meses atrás, eu estava sozinha nas montanhas, convencida de que morreria lá. Agora sou Luna, a rainha Alfa, levando o ar a 7 territórios, responsável pela vida de milhares. Alguns dias ainda me sinto como aquela omega quebrada que não conseguia se transformar direito. Mas tu não és mais ela. O hálito de Oryx era quente contra a orelha dela. Aquela garota morreu na neve quando escolheu salvar um lobo moribundo em vez de si mesma. A mulher que tomou o lugar dela é mais forte do que imagina. Palavras bonitas, disse Isidora, mas ela se inclinou para trás em seu abraço. Palavras verdadeiras. Ele a virou para ficar de frente para ele, seus olhos âmbar sérios. Queres voltar, não é? Para a cabana. Ela não deveria ter ficado surpreendida por ele saber. O vínculo de companheirismo tornava quase impossível esconder as emoções. Só por alguns dias, antes que o inverno torne a viagem muito perigosa. Antes que os meus deveres tornem impossível partir. Preciso de ver tudo novamente para me lembrar de quem eu era antes de tudo isto. Então vamos. Oryx beijou a testa dela. Amanhã. Só tu e eu. Como deveria ter sido desde o início. Partiram ao amanhecer com uma escolta mínima. Apenas Bjorn e 2 guardas que permaneceriam na base da montanha, enquanto o casal real continuava sozinho. A viagem demorou 3 dias a cavalo, refazendo o caminho que Isadora tinha percorrido quando carregava Oryx através da nevasca. A cabana estava exatamente como ela a tinha deixado. Pequena, rústica, isolada. Mas diante dela agora, Isidora não sentia vergonha de sua simplicidade. Esse lugar a mantivera viva. A abrigara quando ela não tinha para onde ir.
Tinha sido o palco de sua transformação de vítima em sobrevivente. É menor do que eu lembrava, observou Oryx desmontando. Não acredito que você me carregou 10 quilômetros até aqui. Também não consigo acreditar, sinceramente. Isidora empurrou a porta, respirando o cheiro familiar de fumo de lenha e ervas. Tudo permanecia onde ela o tinha deixado. A mesa, a cama, a lareira ainda com as cinzas daquela última manhã. A ligação de companheirismo deu-me uma força que eu não sabia que possuía. Passaram a tarde a limpar e a preparar a cabana para a habitação. Oryx cortou lenha enquanto Isidora varria e arejava os cobertores. Havia algo de tranquilo nas tarefas domésticas simples, uma lembrança de que, por baixo das coroas e títulos, eram apenas duas pessoas que se tinham encontrado em circunstâncias impossíveis. Ao cair da noite, sentaram-se junto à lareira que Oryx tinha acendido, partilhando carne seca e pão das suas mochilas. Lá fora, a neve começou a cair novamente. Flocos grossos que rapidamente obscureceram a floresta que escurecia. Outra nevasca, murmurou Isidora, observando pela janela. Apropriado, Oryx puxou-a para mais perto. Foi aqui que a nossa história começou. Numa nevasca, com você desafiando a lógica e a natureza para me salvar. Eu não sabia quem você era naquela época. Não sabia que salvar você mudaria tudo. Você teria me deixado se soubesse? Ele perguntou. Isidora considerou a pergunta seriamente. Não. Mesmo naquela época, o meu lobo reconheceu algo. Eu não poderia ter ido embora, assim como não poderia ter parado de respirar. Eles fizeram amor naquela noite com a ternura de lobos que se conheciam completamente. Não a paixão desesperada da primeira vez, mas algo mais profundo e significativo. Depois, Isidora deitou-se com a cabeça no peito de Oryx, ouvindo os batimentos cardíacos dele e sentindo o filho dele se mexer levemente dentro dela. Diga-me honestamente, ela disse no silêncio confortável. Tu te arrependes de ter escolhido uma criada que veio com tantas complicações, uma ômega rejeitada pela própria alcateia, cuja irmã se tornou traidora, cuja existência quase te custou o trono? Nunca. A resposta dele foi imediata e veemente. Tu salvaste a minha vida 2 vezes. Uma vez na neve e outra quando me deste uma razão para continuar lutando, em vez de simplesmente sobreviver. Antes de ti, eu era um rei, respeitado, temido, obedecido. Mas eu não estava vivo, não de verdade. Eu estava simplesmente a passar pelos movimentos da existência. E agora tenho tudo. As suas mãos espalharam-se sobre a barriga dela de forma protetora. Uma companheira que me desafia. Um herdeiro a caminho, um reino em paz. É para isso que eu fui feito. É para a Adidora. Não apenas governar, mas viver. Ela inclinou a cabeça para beijar o queixo dele. Eu amo-te. Acho que não disse isso o suficiente. Mostras isso todos os dias. O sorriso de Oryx era visível mesmo à luz fraca da fogueira. Mas gosto de ouvir isso também. Passaram 3 dias na cabana, isolados do mundo pela neve e por escolha própria. Caçaram juntos na forma de lobos, as suas peles contrastando lindamente com a paisagem branca. Conversaram sobre planos para o seu filho, sobre reformas que queriam implementar, sobre sonhos simples de um futuro que construiriam juntos. Na manhã do 4º dia, a tempestade acalmou o suficiente para viajarem. Isidora ficou na porta uma última vez, memorizando detalhes. A mesa áspera de Hunid, onde ela tratara os ferimentos de Oryx. A cama onde eles confessaram pela primeira vez o que significavam um para o outro. A lareira que os mantivera vivos durante 12 dias cruciais. Nós voltaremos, disse Oryx, compreendendo a relutância dela em partir. Este sempre será o nosso santuário. Quando a política da corte se tornar insuportável, quando o peso das coroas se tornar pesado demais, voltaremos aqui e nos lembraremos. Lembraremos do quê? Perguntou Isidora. Que antes de sermos rei e rainha, éramos apenas 2 pessoas quebradas que se salvaram mutuamente. Ele pegou a mão dela. Venha, o nosso reino nos espera. Mas este lugar estará sempre aqui. Desceram a montanha, enquanto a neve continuava a cair suavemente à sua volta. Isidora olhou para trás uma vez, vendo a cabana desaparecer no branco, e não sentiu tristeza. Estava a partir, sim, mas não a fugir. Ela voltaria, e isso fazia toda a diferença. A viagem de volta à capital demorou 4 dias.
Quando chegaram, a cidade recebeu-os com celebrações. A notícia da gravidez de Luna se espalhou e lobos se alinharam nas ruas, aplaudindo e uivando em aprovação. Isidora acenou para eles, sentindo o peso da responsabilidade, mas sem mais medo. Naquela noite, em pé na varanda de seus aposentos, com os braços de Orex ao seu redor e seu filho crescendo dentro dela, Isidora observou a neve cair sobre a capital e pensou em quão longe ela havia chegado. De Ômega rejeitada a Luna, de quebrada a inteira, de sozinha a amada. Em que estás a pensar? Perguntou Orex. Que não tenho mais medo, disse Isidora honestamente. Do inverno, do futuro, de quem eu sou. Pela primeira vez na minha vida, sinto que estou exatamente onde pertenço. Tu estás. As mãos dele pousaram sobre a barriga dela, onde o filho deles repousava. Estás em casa, e ele estava certo. Não na cabana nas montanhas, nem no castelo com o seu trono na política, mas aqui nos seus braços, com o seu filho entre eles e um reino para construir juntos. Este era o seu lar. Era aqui que ela pertencia. A neve continuava a cair, cobrindo o mundo de branco. Mas Isidora já não via isso como algo a temer ou a sobreviver. Era simplesmente mais uma estação numa vida que se tinha tornado mais do que ela jamais sonhara ser possível. Ela tinha sido quebrada, rejeitada, sozinha. Agora era reivindicada, amada, poderosa. A jornada de um extremo ao outro custou-lhe a família, a inocência e a ilusão de segurança. Mas deu-lhe tudo o que importava. Propósito, amor e coragem para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Orex deu-lhe um beijo na têmpora. Pronta para entrar, minha aluna. Pronta, disse Isidora, e falava a sério em todos os sentidos possíveis. Juntas, elas se afastaram da noite nevada e voltaram para os seus aposentos, para o seu futuro, para a vida que haviam escolhido e conquistado para si mesmas. Atrás delas, o inverno pintava o mundo de branco. À frente. O que quer que o amanhã trouxesse, elas enfrentariam juntas. E isso, pensou Isidora, enquanto o sono a dominava nos braços da sua companheira, era mais do que suficiente.